Eu quero começar esta manhã a vos fazer uma pergunta e vou pedir ajuda para colocar a pergunta ali à frente. Pergunta muito difícil de se responder. Por que é que as pessoas gostam de futebol? Eu sei, uma pergunta filosófica complexa, não é? Logo para o domingo de manhã é complicado respondermos essas questões. Por que é que as pessoas gostam de futebol? Não sei quantos irmãos estavam cientes, mas ontem foi a última jornada do Campeonato Português, não é? Havia muita gente nervosa para saber em que posição o clube ia ou não ficar. Mas fica a pergunta, por que é que as pessoas gostam de futebol? Por que é que algumas pessoas pagam centenas de euros para conseguir um lugar anual, para conseguir garantir que vão a todos os jogos do seu clube em casa? Por que é que algumas pessoas compram diariamente o jornal ou pagam subscrição digital, não é? Para estar atento a todas as notícias e saber quem está doente, quem não está, quem torceu o pé, quem acordou com uma gripe, quem trocou de chuteiras ou sabe-se lá quantos mais detalhes se pode saber da vida dos seus jogadores. Por que é que as pessoas gostam de futebol? Atenção, eu não tenho nada contra o futebol, ok? Eu podia fazer essa pergunta porque as pessoas gostam de basquete ou porque as pessoas gostam de balé ou seja o que for. E, atenção, eu não quero fazer aqui um grande discurso filosófico, poderia haver várias possíveis respostas válidas para esta pergunta. Mas ontem, não sei quantos irmãos aqui acompanham, mas ontem houve uma grande concentração de milhares ou talvez dezenas de milhares de pessoas na cidade do Porto para receber o clube que foi campeão e que trouxe efetivamente a taça. E milhares de pessoas estavam com as cores determinadas, a cantar cânticos pré-determinados, não é? E esperaram algumas delas horas simplesmente para ter um vislumbre daqueles jogadores cuja o grande dom é conseguir colocar uma bola redonda dentro de um retângulo branco. Atenção, nada contra o futebol, mas percebem? O que é que leva aquelas pessoas a esperarem horas e entoarem cânticos de louvor àqueles jogadores por fazer essa atividade, não é? Colocar uma bola dentro de um retângulo. E se nós formos falar com muitos adeptos de futebol, seja de qual clube for, aqueles adeptos que estão mesmo sempre no estádio, etc., uma das coisas que eles irão dizer, e dizem muitas vezes, é que ali eles têm a sua família. Ali eles sentem que pertencem. Ali eles se sentem parte de algo que é maior do que eles próprios. É interessante que algumas claques organizadas nem sequer assistem aos jogos, estão a cantar de costas para o campo, porque não importa muito o que está acontecendo no campo às vezes, importa é aquele senso de grupo que eles têm naquele momento e que pode ser um senso muito forte. E para alguns pode beirar a razão da sua própria vida, porque todo o resto da sua vida, dos seus recursos, do seu tempo, é investido naquele clube, é investido naquele grupo, naquele elemento que as pessoas têm em comum. E é por isso que fim de semana sim, os estádios enchem. Porque as pessoas estão à procura de um lugar em que possam pertencer. À procura de algo que lhes dê sentido naquilo que elas estão a fazer. Ora, isto é um desejo humano muito profundo. E claro que a Bíblia também responde a isso de forma muito, muito profunda também. E eu convido os irmãos a abrir então Efésios capítulo 2, pode colocar os slides seguintes e já ficam os versículos. Nós hoje vamos ler apenas os versículos de 19 a 22, mas eu garanto aos irmãos que há muita coisa a explorar e muito a nós meditarmos nesses versículos, nessa sequência que nós estamos fazendo de estudo pela carta de Paulo aos Efésios. Eu vou ler na minha versão, que é a versão Almeida Revista e Corrigida, a revista é atualizada, apenas para alguns irmãos podem ter versões ligeiramente diferentes, mas confiem que o sentido é o mesmo, e os irmãos podem comprar nas vossas versões. Na minha versão diz assim, a partir do versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E vamos ler só esses versículos. Os irmãos que vão
começando a me conhecer, já perceberam que eu gosto muito de pregação expositiva e eu gosto de realmente compreender em cada versículo e passo a passo o que o autor bíblico procura transmitir. E, novamente, não vos propor nada revolucionário, vos propor isso. Vamos, versículo a versículo, passo a passo, compreender aquilo que Paulo está aqui a dizer. E Paulo começa por dizer: assim já não sois estrangeiros e peregrinos. Essa expressão, estrangeiros e peregrinos, é uma questão muito interessante. E eu pergunto-me, quando abordo esse texto, a primeira pergunta que eu fiz é: quem eram estrangeiros e peregrinos? Se nós pensarmos hoje em dia em Portugal, se nós pensarmos em estrangeiros e peregrinos, vamos pensar aqueles que não têm nacionalidade portuguesa. Certo? Em princípio, quando nós falamos de estrangeiros, falamos de alguém que não tenha nacionalidade portuguesa, não tem um cartão de cidadão, não tem um passaporte ali com o brasão de armas de Portugal. Isto é para nós, hoje em dia, século XXI, Portugal. Mas o que significava para Paulo, o que significava para os efésios ouvir esse termo estrangeiros e peregrinos? Poderia representar muitas coisas. Mesmo biblicamente, poderia representar coisas diferentes. Por exemplo, os patriarcas, especificamente Abraão, foi chamado estrangeiro e peregrino. Vou pedir ajuda para colocar o versículo em Gênesis. Por exemplo, em Gênesis, ele próprio diz: sou estrangeiro e morador entre vós. Dá-me a posse da sepultura convosco para que eu sepulte a minha mota. Abraão está a falar com os habitantes da terra e ele descreve-se a si próprio como estrangeiro. Ele já estava a morar em Canaã há algum tempo, mas ele não se identificava como sendo da terra. Ele próprio era estrangeiro e peregrino. E isso foi conotado, foi dito de vários dos patriarcas. Eles eram considerados estrangeiros e peregrinos naquela terra. Mas também os cristãos, nós, somos chamados por vezes na Bíblia de estrangeiros e peregrinos. Vou pedir novamente ajuda. Em alguns versículos não é uma exposição exaustiva, ok? Apenas para exemplificar. Pode colocar, por exemplo, em 1 Pedro, e desformatou um bocadinho, peço perdão, mas: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a que vos absteis das paixões carnais. Ou, por exemplo, em Hebreus: na verdade não temos estado permanente aqui, mas buscamos a que há de vir. Em vários momentos do Novo Testamento dá a ideia de que nós somos, de certa maneira, estrangeiros e peregrinos. Porque a nossa nacionalidade verdadeira não é aquela que aparece no nosso cartão de cidadão ou no nosso passaporte. Nós temos uma verdadeira identidade que é para além desta terrena. Portanto, será que aqui é isto que Paulo também está a referenciar nesse versículo? Talvez num sentido mais profundo, sim. Mas verifiquem que o versículo 19 começa com assim. E quem aqui teve língua portuguesa na escola percebe que começar a frase desta forma está a fazer referência ao que vem antes. Certo? Ele está numa continuação. Nós temos esse, às vezes, problema, que é nós estamos a estudar a Bíblia e vamos vendo em pedaços. E às vezes, ao ver em pedaços, esquecemos do todo. Não é? Ignoramos o todo. Este texto vem numa sequência. E do que é que Paulo está a falar nesse capítulo 2? Está a falar da distinção, ou da ausência dela, eventualmente, não é? Mas da diferença entre gentios e judeus. E, portanto, fazendo essa distinção, e os irmãos já ouviram isso na semana passada, não é? Fazendo a distinção entre gentios e judeus, Paulo chega a este versículo 19 e diz: vocês, os efésios, vocês que eram chamados gentios, vocês já não são estrangeiros e peregrinos. E por que ele está a dizer isso? Porque em Israel, todo aquele que não era judeu era automaticamente estrangeiro e peregrino. Mesmo que tivesse nascido em Israel, mesmo que já tivesse lá muitas gerações, não sendo geneticamente, e aqui é ênfase importante, não sendo de sangue geneticamente judeu, ele era automaticamente gentil, independentemente de onde tivesse nascido. E Paulo está aqui a propor algo que é muito, muito revolucionário. Especialmente tendo em conta que Paulo ele próprio tem sido fariseu. Não é? Teria sido um proponente dessa visão de que todos aqueles que não são de sangue judeus são gentios, são estrangeiros, são peregrinos. Mas neste capítulo, especialmente nessa parte final, Paulo vai destruindo tudo o que eram as barreiras. E aqui já estou a dar um bocadinho um spoiler, não sei se conhecem esse termo, mas pronto, eu estou a estragar aqui o final da mensagem, peço desculpa. Mas os irmãos acabaram de ler, portanto não é necessariamente novidade o que o texto está a dizer, não é? Mas estou já aqui a estragar um bocadinho o final, mas Paulo vai quebrando as barreiras, a divisão que havia entre gentios e judeus. E ainda bem, porque eu arrisco-me a dizer que nesta manhã
olhando pelo menos para os que estão aqui reunidos, eu creio que a esmagadora maioria, se não todos, somos gentios. Eu não sei, não conheço ainda a igreja bem o suficiente para saber se temos alguém geneticamente judeu entre nós, mas eu apostaria, o pastor não deve apostar, eu sei, mas pronto, se hipoteticamente um pastor apostasse, apostaria que nós estamos todos aqui gentios. E por isso ainda bem que vai-se quebrando essas barreiras, porque caso contrário, todos nós, não estaríamos aqui. E eu me incluo aqui porque eu também não sou geneticamente judeu. Paulo vai então quebrando aqui as barreiras e só nesse primeiro versículo ele já quebra duas. Ele diz, vocês já não são estrangeiros, mas depois são o quê? Concidadãos. Já não são peregrinos, mas são da família de Deus. E aqui eu vou ter que fazer um parênteses alargado, porque ele fala ser família de Deus. Eu comecei a vos dizer que, no início da mensagem, que muitos gostam de futebol, vão aos estádios porque sentem que ali tem a sua família. Certo? E agora faço-vos a pergunta, o que é que nos une a nós como família? Numa família, entre aspas, normal, o que une são os laços de sangue. São os irmãos, são tios, são avós, primos. Certo? Uma família cotidiana, o que nos une é o sangue. É o parentesco. E o que é que nos une como família de Deus? O que é que nos une como seres humanos? Como vos disse, muita coisa diferente nos pode unir. Nós podemos gostar dos mesmos filmes, gostar do mesmo clube, gostar da mesma cor, gostar das mesmas comidas. Há muitas coisas diferentes que nos podem unir. Mas vou ser sincero, irmãos, nada desses elementos que eu estive a dizer pode ser um elemento de unidade duradouro. É porque, não sei se já repararam, mas alguns irmãos aqui mais experientes vão saber isso e perceber que ao longo da vida nós vamos gostando de comidas diferentes. E se calhar a comida que nós adorávamos quando éramos crianças, agora já não faz tanto sentido. O nosso palato mudou e agora já gostamos de outros tipos de comida. Se calhar nós crescemos adeptos de um clube e se calhar podemos mudar de um clube. E deixamos de repente ter aquilo em comum. Tínhamos um gosto por uma certa cor e de repente mudamos. Tudo que sejam elementos do cotidiano, elementos humanos, são elementos que vão mudar. Eu posso gostar muito de uma disciplina e de repente muda de ano, muda o professor, eu de repente já não gosto daquela disciplina porque o novo professor não é tão bom quanto o anterior e não é tão cativante. Eu posso gostar muito daquele clube e de repente muda o treinador ou muda o presidente e eu já não gosto tanto, ou agora passei a gostar mais. Percebem? Tudo isto muda. Isso que nos une são gostos, são preferências. Então a nossa unidade nunca vai ser duradoura, porque aquelas preferências vão mudar. O que é que nos une como igreja em Caldas da Rainha? É o espaço? Significa que um dia que nós não estejamos a cultuar aqui nos Pimpões, já não estamos unidos? É o pastor que nos une? Significa que quando muda o pastor deixamos de estar unidos porque eu já não gosto tanto do novo pastor, eu gosto mais do novo pastor, então cria divisões? É o estilo de música? E de repente eles mudaram o estilo de música, agora tem um novo estilo, e agora vou falar mal do líder de louvor, não é? Porque eu já não gosto do novo estilo, já não gosto daquelas músicas, então já não vou porque já não me identifico. O que é que nos une como igreja? Resposta teologicamente correta. É Cristo. Mas vamos ser honestos aqui, irmãos. E desculpem estar aqui a abrir o meu coração um bocadinho, sermos sinceros. Nós respondemos Cristo. E, aliás, o texto, se já leram novamente, não é nenhuma surpresa. Já leram? Cristo é a base, Cristo é a pedra angular, certo? Mas muitas vezes, na prática, o que nós estamos a viver e o que nós estamos a dizer não são necessariamente a mesma coisa. Muitas vezes nós escolhemos a igreja à qual eu vou, porque eu me identifico mais com aqueles irmãos, é mais perto da minha casa, por isso é mais conveniente, eu gosto mais daquela mensagem. E atenção, irmãos, não há nada de errado nisso. Não há nada de errado, inerentemente errado, em eu gostar mais de um certo estilo de música, ou gostar mais ou menos de um certo tipo de mensagem. Absolutamente nada de errado. Agora, o que é que nos une como igreja? Porque se for esses elementos, nós nunca vamos estar realmente unidos com os nossos irmãos. E vamos sempre ser uma visão muito, muito pequenina daquilo que é o reino de Deus e daquilo que é a igreja de Deus. Porque se eu só vejo a igreja como o tipo de mensagem que eu gosto,
ou a minha denominação, e eu sei, eu estou aqui a entrar em terrenos pantanosos, não é? Mas se eu só vejo como meus irmãos, aqueles que pensam exatamente como eu, têm a mesma interpretação bíblica como eu, então a minha unidade vai ser assim muito, 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 muito pequenina. Confesso aos irmãos que gostei da EBD de hoje e da linha de EBDs dos adultos que tiveram nas últimas semanas. Porquê? Porque pelo que eu percebi, houve posturas diferentes perante uma questão teológica. Houve visões diferentes de determinados versículos. Mas os professores diferentes, com visões ligeiramente diferentes sobre aquele tema, não deixaram de se falar por causa disso. Não deixaram de se chamar irmãos por causa disso e não estão aqui presentes neste momento, neste espaço, unidos, a louvar juntos, a ouvir a mensagem juntos. Apesar de terem essas pequenas diferenças. Porquê? Porque existe um ponto de união maior. E eu vos convido a avançar para o versículo 20, para nós falarmos sobre esse ponto de união. Porque o versículo 20 diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Vamos com calma, porque aqui no fundamento há várias coisas. Os irmãos todos aqui responderam: Cristo é o fundamento. Correto, Cristo é a pedra angular. Mas não é só Cristo que é mencionado aqui. Correto? Ou a minha versão é diferente da vossa? Pelo menos a minha versão diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ok, de quem estamos a falar aqui? Apóstolos, 99% das pessoas irão interpretar que estamos a falar dos apóstolos de Jesus, certo? Os 12 escolhidos. Jesus tinha mais discípulos, mais pessoas que acompanhavam, mas Ele próprio escolheu 12 para o acompanhar. Estes eram os apóstolos. Temos um 13º, Paulo, certo? Mas estes são os apóstolos. A grande maioria das pessoas irá concordar com isso. Eu sei que hoje em dia é moda para ser apóstolos por aí, mas, biblicamente falando, nós temos este grupo de apóstolos. Quem são esses profetas? E, vamos ser sérios, geralmente, quando nós ouvimos o termo profetas, pensamos no Velho Testamento. Certo? Geralmente é o que nós vamos pensar. No entanto, a maior parte dos comentaristas que olha para esse texto vê na ordem que ele fala primeiro de apóstolos e depois de profetas, vê aqui um elemento importante. Porque se ele tivesse só a referenciar o Velho Testamento, ele faria os profetas e apóstolos. Mas ele fala primeiro de apóstolos. Muitos entendem, então, que estamos a falar aqui dos profetas da altura do Novo Testamento. Ok? Daqueles dons, entre os vários dons que o Espírito Santo dá, aqueles que receberam o dom de profecia. Ok? Até aí tudo bem. Mas, novamente, eu gostava de fazer aqui uma ressalva. É porque o que Paulo está a transmitir aqui é que vocês são identificados no fundamento, e parte desse fundamento é o ensino que estava a ser passado. Quando ele fala de apóstolos, naturalmente pensamos em Novo Testamento. Porque é essencialmente o ensino dos apóstolos que está passado no Novo Testamento. E ao falar de profetas, sim, muito provavelmente ele está aqui a referir, em primeiro lugar, os profetas da sua altura. Mas, naturalmente, qualquer judeu ou judaizante que ouvisse isso, ouvisse profetas, pensaria também nos profetas do Velho Testamento. Isto é muito significativo, irmãos. E eu aviso-vos já que, como pastor, vocês vão ter que levar tanto com o Velho como com o Novo Testamento. E eu não sei o pensamento de todos aqui. Eu já tive muitas vezes que justificar isso. Porque eu já ouvi muita gente, e já tive essa discussão até com jovens, não é? Em contextos, os irmãos, alguns aqui sabem, eu trabalhei muitos anos com o Departamento de Juventude da Convenção, trabalhei com muitos jovens de muitas igrejas, e cheguei a ouvir, com convicção, não é? Que um crente só tem que ler o Novo Testamento. Jesus aparece no Novo Testamento, não é? E portanto a gente precisa aprender o Novo Testamento. O Velho Testamento é estranho, tem nomes que ninguém usa, não é? E histórias assim meio escabrosas, não é? E gente morre. No fundo, o Velho Testamento, pronto, é mais uma curiosidade histórica que está para ali, mas importante é o Novo Testamento. Atenção, irmãos. Obviamente que o Novo Testamento é crucial para a nossa fé, crucial para a nossa doutrina. Eu não estou a pôr isto em causa. Mas, irmãos, sem o Velho Testamento não há Novo. Sem as profecias não há Messias. Sem entendimento do pecado original, sem entendimento da história do povo de Israel, nós não conseguimos compreender de forma completa Nosso Senhor. Nós não conseguimos compreender Paulo, nós não conseguimos compreender em toda a sua profundidade o Novo Testamento. Por isso, nós estamos
numa primeira fase, baseados na palavra como um todo, Velho e Novo Testamento. E eu já deixo aqui o aviso, para não dizerem depois que foram apanhados de surpresa, eu vou pregar no futuro, espero eu, se Deus me der vida e saúde. E se Jesus não voltar até lá, e eu espero que Ele volte, mas se Ele não voltar até lá e eu tiver que preparar as mensagens, vamos ouvir Velho e Novo Testamento, porque ambos são importantes para essa construção da nossa fé, essa construção da nossa unidade. E nós precisamos de ambos, Velho e Novo Testamento. Mas ele continua e o fundamento não para aí. Isto é parte do edifício, mas a pedra angular não é nem os apóstolos, nem os profetas, e sim Cristo, a pedra angular. E eu peço novamente ajuda aqui, porque muito provavelmente Paulo está a pensar num versículo de Isaías, e eu já disse, acho que já disse aqui nessa igreja, Isaías era dos livros mais citados e mais lidos no tempo de Jesus, juntamente com o Deuteronômio. Isaías era das cópias que mais circulava. E é muito provável que Paulo estivesse a pensar nesse versículo de Isaías. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, e aquele que crer não foge. Paulo usa aqui uma ideia, um exemplo que seria muito comum das pessoas entenderem o que é que Paulo quer dizer. Pensando, por exemplo, no templo de Jerusalém, do tempo, né, de Paulo, do tempo de Jesus, era uma obra gigantesca. Uma obra mesmo completamente fora daquilo que era o normal na altura. E estamos a falar de centenas de metros de muro e dezenas de metros de altura, porque, e aqui deixa-me dar só aqui um breve contexto, Herodes quer construir um templo gigante. Ele não pode, porque o templo está definido pela lei. Então o tamanho específico do templo ele não pode mexer. Então o que ele resolve fazer? Ele resolve fazer um pátio gigante à volta do templo, para assim ter a dimensão que ele queria ter. Há um problema. Há vales dos 3 lados à volta de Jerusalém. Então como é que se resolve um problema? Eu vou criar uma caixa de areia gigante. No fundo é essa a ideia. Eu crio uma caixa gigante com 500 metros de cada lado para depois construir esse pátio por cima. Agora imaginem, irmãos, 500 metros são muitos metros. Ok? São mais de 30 metros de altura até chegar à altura do templo. Para essa caixa de areia, estou a chamar caixa de areia, mas pronto, versão muito à frente, não é? As pedras que tinham que suportar não podiam ser as pedrinhas de nossas casas normais, não é? Tinham que ser pedras muito grandes. A pedra angular do templo pesava várias toneladas. Tinha que pesar várias toneladas, porque senão não aguentava com o peso daquilo tudo. E é provável que Paulo esteja, e Paulo conhecia muito bem o templo, não é? Esteja a olhar para o templo e pensar, aquela pedra angular, aquela pedra que tem toneladas e que suporta todo o resto, esta pedra é Jesus. Não é uma pedra qualquer. É uma pedra que tem que ser especial. Ela tem que ser da forma certa, na posição certa, do peso certo, para aguentar o resto. Senão o resto colapsa. E isto é Jesus. Este é a pedra angular. E é isso que nós devemos estar unidos. É essa pedra angular. Porque sem essa pedra angular não há edifício que depois vai suportar tudo. E os irmãos vão dizer, ok, pastor, muito bonito, mas se isso é assim, se nós estamos unidos a essa pedra angular, por que eu olho à volta e vejo tanta divisão entre os cristãos? Se, e eu fico contente, não é? Os nossos professores de EBD conseguem ter visões ligeiramente diferentes e ainda estarem juntos, eu louvo a Deus por isso, mas nem sempre é o caso, não é? E muitas vezes, por essas mesmas divisões e visões diferentes, criam-se denominações diferentes, ou igrejas diferentes, ou grupos diferentes, com base nisso. Onde é que está, então, a união? E eu vos respondo, irmãos, com 2 termos que é importante nós entendermos aqui, que é a igreja visível e a igreja invisível. Não sei se os irmãos já ouviram o termo, vejo que alguns sim balançaram a cabeça, então é sempre uma boa forma do pastor saber se os irmãos estão a entender ou não, é o balançar das cabeças. Não subestimem o balançar das cabeças. Igreja visível e igreja invisível. Na igreja visível, nós temos joio misturado com trigo. Nós temos falhas. Nós temos várias denominações. Na igreja visível, nós realmente vemos, por vezes, momentos de divisão. Nós vemos grupos diferentes e nós não sabemos, na igreja visível, quem é realmente o Senhor ou não. Nem os pastores, irmão. Eu não vejo corações. Eu, infelizmente, não sei quem é que eu vou estar aqui no céu. Eu não sei, eu não vejo corações. Eu posso ver apenas aquilo que os irmãos transmitem para fora. Por isso, na igreja visível, sim, há falhas e nós
de forma realista, irmão, nós vamos ver divisões. Infelizmente, é a natureza humana. Mas a igreja visível não é a única que existe. Existe uma igreja invisível. E esta igreja invisível, ela é única, santa, católica e apostólica. Não é romana, ok, irmãos? Deixa-me voltar um bocadinho atrás e explicar. Ela é única porque a base de toda a igreja, que é verdadeiramente o Senhor, é apenas uma, é Cristo. E nesse sentido nós estamos todos unidos. Ela é santa porque ela foi separada pelo Senhor. Aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo são santos no Senhor. Ela é católica, e católico significa universal. E não estou a falar do universal do Reino de Deus, nem estou a falar da Igreja Católica Romana, mas o termo católico significa universal. E a Igreja Invisível é universal. Graças a Deus, irmãos. Ela não existe só em Caldas, ela não existe só em Portugal, ela existe em todo o nosso planeta. E ela é apostólica no sentido que ela é baseada, aliás, como Paulo está a dizer aqui, no ensino dos apóstolos e nas Sagradas Escrituras. Esta Igreja Invisível, ela é una. E ela está 100% baseada no Senhor. E é por isso, irmãos, nós tantas vezes frisamos, e eu tenho certeza que o apóstolo Paulo também falava isso, que a igreja são as pessoas, não as paredes. É porque esta igreja invisível, esta igreja que é una, não são as paredes aqui dos Pimpões. Nem são os edifícios que nós temos em Lisboa, no Porto, em Coimbra ou no Algarve. Não são. São as pessoas. E isto é muito importante, porque onde quer que nós estejamos reunidos, nós vamos ser igreja. Nós, como pessoas. E por isso, nós, como pessoas, nós, como crentes, nós, como parte desse edifício, podemos efetivamente ser um. O texto não para aí e ele continua usando esse exemplo do edifício. Ele fala do edifício bem ajustado, que cresce para santuário dedicado ao Senhor. E isto, para Paulo estar a escrever, é muito bonito. Porque ele, como judeu tradicional, ortodoxo, o centro do culto dele, nessa altura, era o templo. O templo era o elemento mais importante. Onde quer que o judeu estivesse, ele gostava de, na Páscoa, ir a Jerusalém e ir ao templo. Era o centro da sua fé. Mas aqui, quando Paulo está a descrever, ele está a falar da igreja como templo do Senhor. Há um novo templo. O templo antigo já passou. A antiga aliança teve o seu momento, mas passou. Nós somos esse novo templo. A igreja invisível é parte desse novo templo, sendo habitados, recebendo e sendo habitados pelo Espírito Santo. E aqui, como eu vos disse no início, nós vemos novamente todas as barreiras sendo quebradas. Como gentios, nós éramos estrangeiros, nós deixamos de ser estrangeiros, somos concidadãos dos santos. Nós éramos peregrinos, mas já não somos peregrinos, nós temos uma família, a família de Deus. Já não estamos sem um fundamento, nós temos um fundamento, que é Cristo, Jesus. Já não estamos sem crescimento, porque esse edifício, notem, não está fechado. Reparem, o edifício está em crescimento. Ao contrário do templo de Jerusalém, que chegou lá um tempo e pronto, foi fechado, última pedra, acabou. Não, este templo continua a crescer. E eu espero que continue a crescer, e sei que irá continuar a crescer durante muitos anos. E principalmente, nós não vivemos mais sem um propósito, mas vivemos para ser edificados com a habitação de Deus. Eu comecei por vos dizer porque é que as pessoas gostavam de futebol. E eu vos disse que um dos elementos é porque sentiam que ali tinham um grupo ao qual podiam pertencer. Mas como vos disse, humanamente falando, essas coisas mudam. E eu vou pedir que ponha, se faz favor, o último slide. E uma das primeiras lições que esse texto nos passa para nós é que nós sabemos quem somos e aonde nós pertencemos. Isto é muito bonito, irmãos. Eu tenho tido a experiência, pela minha ligação à Federação Batista Europeia, de viajar muito pela Europa e conhecer muitos contextos diferentes. E vos digo, as paredes são muito diferentes. As línguas são diferentes. Às vezes a ordem de culto é diferente. Mas uma coisa que sempre me marca é ir a igrejas noutros países, entrar e ver lá a minha família. Mesmo que aquela família fale numa língua diferente, mesmo que aquela família esteja com uma roupa diferente, numa cidade diferente, eu entro e é incrível, irmãos, a sensação de entrar e sentir, não, eu aqui estou entre família. Eu aqui estou com os meus, porque eu sei em quem pertenço. E ao contrário dos elementos humanos que muda o presidente, muda o treinador, muda a idade e nós mudamos, essa nossa base não desaparece. Jesus não vai lá nenhum, irmãos. A igreja não vai lá nenhum. Mesmo quando nos perseguem, mesmo quando tentam nos calar, não conseguem.
Porque a igreja do Senhor não vai a lado nenhum. E nós sabemos a quem pertencemos e isso não vai desaparecer. Um segundo elemento muito importante é a destruição de barreiras. E que barreiras é esta? Já não há divisão entre gentio e judeu. E Paulo, não nesse texto, mas noutros textos, ainda vai mais longe. Ele quebra muitas divisões que eram coisas na cultura dele muito, muito importantes e essenciais. Divisões sociais, divisões econômicas, divisões raciais. Que sentido faz essas divisões quando nós somos todos da mesma família? Que sentido faz a gente falar em classes sociais diferentes ou em raças diferentes quando nós somos parte da mesma família em Jesus? Se nós temos a mesma base, nenhuma dessas divisões faz sentido dentro da igreja e dentro dessa família. Eu não estou a dizer que no mundo elas não vão existir, elas existem. E por mais que a gente não goste delas, elas vão continuar a existir no mundo porque elas sempre existiram. Mas dentro da família de Deus não deve haver essas divisões, porque essas barreiras foram destruídas em Jesus. Mas também isso me leva a dizer que, apesar de nós estarmos unidos, não significa que nós temos que ser uniformes. Isto é um elemento muito importante de citar, porque às vezes nós pensamos que, por sermos igreja, estarmos unidos a Jesus, nós temos que ser todos exatamente iguais. Irmãos, pelo contrário. Somente na igreja nós podemos ser realmente quem nós somos, a nossa cultura, e isto não impedir a nossa união. Porque no mundo, no resto da sociedade, eu ter uma roupa diferente, uma cor de pele diferente, uma condição social diferente, vai criar divisões. Há locais em que se eu não tiver a fasquia financeira certa, eu não vou entrar. Há grupos sociais em que se eu não for da etnia certa, se eu não for do povo certo, eu não vou entrar. Mas em Cristo nós podemos ser nós mesmos e estarmos unidos sem sermos necessariamente todos uniformes. Nesta igreja haverá quem gosta de caldo de mancara e de city. Haverá quem gosta de arroz e feijão. Haverá quem gosta de um bom bacalhau. Nós não podemos gostar todos do mesmo, mas nós sabemos que estes elementos são secundários. A minha nacionalidade, o meu gosto, o meu clube, não é aqui o principal. Há algo que é mais importante. E por fim, mas não menos importante, a igreja é corporativa. E o que eu quero dizer com isso? Há muita gente que acha, infelizmente, que pode viver o cristianismo sozinho, ele com Deus, Deus comigo e ponto. E atenção, isso é culpa também um bocadinho da nossa sociedade e de como a igreja, para alcançar a nossa sociedade, faz a ênfase no indivíduo. Tu precisas ser salvo, não é? Tu precisas ter uma relação com Deus. E isso é verdade. Nós precisamos ter uma relação com Deus. Nós não somos salvos por atacado. Cada um de nós vai prestar contas por si próprio. Até aí é verdade. Só que nós muitas vezes esquecemos de anunciar o resto, que é nós fomos salvos e temos uma relação direta com Deus, mas não fomos salvos para viver essa relação direta com Deus sozinhos. Em nenhum lugar da Bíblia diz que nós vamos viver sozinhos. Nós somos chamados para ser corpo de Cristo, para ser edifício. Digam-me, irmãos, de que vale um tijolo sozinho? O tijolo, a pedra, só faz sentido junto com as outras pedras até que fazem um edifício. Se o tijolo acha, não, eu sou demasiado importante, não é? Esses outros tijolos são todos com defeitos. Têm a cor errada, não ficaram tempo suficiente no forno, estão meio lascados. Não, eu vou sair daqui porque esses tijolos não são bons o suficientes para mim. E eu vou estar sozinho. O que é que aquele tijolo vai estar a construir? Nada. O tijolo, a pedra, só faz sentido na construção. Um crente não é chamado para ser um lobo solitário. Ele é chamado para fazer parte da igreja, para fazer parte do edifício. E isso só faz sentido quando nós estamos juntos. Atenção, isso não significa que vai ser sempre fácil. Porque nós todos aqui temos falhas. Nós, por vezes, vamos fazer algo que vai ofender o nosso irmão. Vamos dizer a coisa errada. Vamos fazer a coisa errada. Vamos nos chatear uns com os outros. Faz parte da vida. Agora, quando eu me lembro que existe algo mais importante, que está acima, em termos de prioridade, de todo esse resto, então aquela ofensa, aquilo que o irmão fez, não vai me impedir de estar unido, não vai me impedir de vir à igreja. Porque eu sei que essa não é a prioritária máxima. Mesmo que eu ficar ofendido, eu sei que há um perdão, há uma base que é muito maior do que aquela ofensa que eu recebi. E isso, irmãos, é a única forma de nós podermos estar unidos, apesar da nossa individualidade. Não há nada mais neste mundo que consiga nos criar essa unidade de forma duradoura. Não há. Porque tudo no mundo vai mudar, mas Cristo não muda. E a igreja vai continuar e isto sim é o que nos vai trazer unidade. E, irmãos, isso é uma coisa que o mundo precisa. O mundo sente falta dessa unidade, o mundo grita à procura dessa unidade
e procura em todos os locais errados. Nós temos o local certo, a base certa, a pedra certa, que tem o tamanho, que tem a força, que tem o local correto para suportar todo esse edifício. E nós somos convidados a fazer parte desse edifício. Irmãos, a palavra de Deus é incrível na profundidade que ela consegue ir em apenas breves versículos. E atenção, eu não explorei tudo que poderia explorar nesse texto. E eu convido os irmãos a baixarmos a cabeça, peço permissão para poder orar aqui antes de terminarmos essa mensagem. E pedir realmente ao Senhor que nós, como Igreja de Caldas, possamos realmente ter essa noção de unidade. Porque não é fácil, irmãos. Nós, como humanos, infelizmente, nós damos muita ênfase nas coisas que nos dividem, em vez de focar naquilo que realmente nos une, que é Cristo, que é a nossa pedra angular. Senhor, obrigado pelo Teu texto, obrigado pela oportunidade de poder estudar a Tua palavra. Senhor, perdoa as nossas falhas, às vezes a nossa pequenez de pensamento, nossa falta de visão, de ver aquilo que o Senhor está a fazer, de ver a grandiosidade e a beleza da Tua Igreja, Senhor. E às vezes nós focamos na pequena ofensa, nas nossas picardias, e nós perdemos noção do quadro maior. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a que como Igreja possamos realmente ser unidos, possamos viver no nosso cotidiano aquilo que o Senhor está a transmitir aqui pela Tua palavra. E que ao demonstrar essa unidade, demonstrar esse amor, apesar da nossa diversidade, nós possamos também alcançar o mundo e mostrar ao mundo essa diferença que traz estarmos unidos à pedra angular perfeita, estarmos unidos a Cristo Jesus. É o que eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.